Agora são 8h14. Vamos para a análise política. A gente tem como convidado hoje o Paulo Nicoli Ramires, ele que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos aos ouvintes. Bom dia, Nicoli. Bom, Nicolas, vamos começar aqui com o The Intercept Brasil, com mais uma denúncia, né? A gente tem aqui, inclusive a gente vai pedir para o Eduardo colocar, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pela TVT, mais uma denúncia, né, do The Intercept sobre a Lava Jato. A matéria é Vamos Criar Distração. Lava Jato usou denúncia do sítio contra Lula para distrair público de crise com Temer e Janot e proteger colegas. Eu vou ler só o início aqui da reportagem, né, para o ouvinte, telespectador, internauta ficar mais por dentro aqui da notícia. Procuradores escolheram data para fazer a acusação no caso do sítio em Atibaia, de olho nas críticas à delação que mirava em Michel Temer. Os procuradores no Paraná programaram a divulgação da denúncia contra Lula no caso do sítio em Atibaia, fazendo um cálculo corporativista e midiático. Em maio de 2017, eles decidiram publicar a acusação numa tentativa de distrair a população e a imprensa das críticas que atingiam Procuradoria-Geral da República na época, mostram discussões travadas em chats no aplicativo Telegram, entregues ao Intercept por uma fonte anônima. À época, a equipe do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, estava sob bombardeio por causa de um áudio vazado da colaboração premiada dos executivos do conglomerado JBS, que atingia em cheio o presidente Michel Temer. Havia suspeitas de que o material havia sido editado. Meses depois, problemas mais graves, como o jogo duplo do procurador Marcelo Miller, que recebeu R$700 mil para orientar a JBS, levaram o próprio Janot a pedir que o acordo fosse rescindido. Então, Nicoli, mais uma aí dos procuradores da Lava Jato, colocando, né, à mostra tudo o que eles faziam nos bastidores, né? E serviu aí o sítio do Lula para fazer essa distração. Como é que você viu isso? Bom, mais uma vez, nós vemos indícios de que, acho que esse é o primeiro ponto mais importante, de que a Lava Jato é uma investigação tendenciosa, que evita algum tipo de interpretação mais neutra, coisa que evidentemente não existe, mas uma tentativa muito mais política do que jurídica de intervenção sobre, enfim, as dinâmicas políticas do país. Isso porque, não apenas com o caso do Janot e o vazamento, né, que houve em relação ao Temer e à JBS, mas permanentemente, durante todo o ano passado, em 2017 também, sempre que se punha em contradição ou se levantava suspeitas contra a Lava Jato reagia com novas denúncias e operações contra o presidente Lula. Isso também ocorreu durante as eleições, quando o próprio nome do Lula aparecia à frente das pesquisas, né, antes mesmo do pleito eleitoral. Então, isso vai sempre mostrando, ou sempre mostrou, melhor dizendo, uma tentativa da Lava Jato de deslegitimar a imagem do PT, principalmente da figura do Lula. E isso permanece até hoje, de passagem, né? À medida que surgem novas denúncias agora da Vaza Jato, né, e todas as mensagens que foram sendo divulgadas pelo site Intercept, ainda assim a Lava Jato faz operações contra o presidente Lula, trazendo à tona novas denúncias, novas delações, inclusive do Palocci. Então isso é sempre uma tentativa de manter, digamos assim, o status quo e o apoio que a população demonstra sobre a Lava Jato, né? Então isso é perigoso, uma vez que a jurisdição brasileira, o Ministério Público e membros do Ministério do STF e entre outras cortes deveriam ter uma postura afastada e distante da imprensa e da opinião pública, né? Isso é um princípio republicano em que os juízes e o Ministério Público devem ter posições, como disse, jurídicas, pragmáticas e desvinculadas de intenções com interesses da população, da imprensa ou mesmo políticos, né?
Nicole, a gente teve aí nesse final de semana um congresso conservador, que é considerado aí um dos maiores congressos conservadores do mundo, aqui no Brasil. E nesse evento a gente teve alguns ministros do governo Bolsonaro, Damares Alves, também o Onyx Lorenzoni, e a gente teve, na verdade, uma saudação ali bastante forte ao nome de Eduardo Bolsonaro, que foi ali tido, pelo menos entre as pessoas que estavam ali e quem acompanhou, como o sucessor já de Jair Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo a gente tem aí o presidente pedindo formalmente uma auditoria nas contas do PSL. Também tivemos no final de semana ali no Twitter o Carlos Bolsonaro travando ali um embate com o senador Major Olímpio. A gente já pode vislumbrar aí primeiro que o Bolsonaro quer garantir sua continuidade na política por meio do seu filho do Eduardo, e também a gente já consegue vislumbrar um racha nessa chamada extrema-direita bolsonarista? A primeira questão em torno do Congresso de direita, ultradireita, eu diria, é uma tentativa de manter algum tipo de coesão entre os grupos que elegeram Bolsonaro, e que não só elegeram Bolsonaro, como também produziram toda essa marcha conservadora desde a queda da presidenta Dilma, quando ela sofreu impeachment. Esse congresso é uma cópia de um congresso similar que ocorreu nos Estados Unidos, organizado também por apoiadores de Trump, e a ideia é concentrar todo tipo de visão conservadora, muitas vezes visões que afirmam não só a supremacia branca, no caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, lógico, a questão do racismo sempre foi mascarada, mas a gente não pode esquecer que parte desses conservadores brasileiros relativizam o que foi a escravidão no Brasil, assim como também o que foi a ditadura, sempre anunciando que foram bens necessários realizados à sociedade brasileira. Então, dentro desse congresso realizado no Brasil, ele foi organizado pelo Eduardo Bolsonaro, né, filho do Bolsonaro, e a ideia é consolidar os grupos de direita a partir de uma coesão, mas ao mesmo tempo eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque nesse mesmo final de semana, como você mesmo disse, ocorreu um racha entre o PSL, que é o partido do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, o presidente da República. E envolvendo, inclusive, um outro filho do Bolsonaro, do presidente, que é o Carlos Bolsonaro, chamando o Major Olímpio de bobo da corte, enquanto que o Major Olímpio responde dizendo que o filho de Bolsonaro, o Carlos, seria um moleque. O que está acontecendo exatamente? Né? Estão surgindo denúncias mais denúncias sobre laranjas, né, do PSL, que receberam e desviaram verbas, recursos públicos para a campanha eleitoral, para fortalecer a própria campanha do Bolsonaro, sendo que mulheres e outros indivíduos, né, candidatos, foram usados para desviar essa verba. Diante disso, a estratégia de Bolsonaro, tentando manter para esses conservadores que o apoiam, tentando manter, melhor dizendo, esse apoio com a imagem de que ele é honesto, de que ele luta contra a corrupção, o Bolsonaro me parece que está realizando uma manobra muito perigosa. Por quê? Porque se Bolsonaro se retirar do PSL e mesmo ele anunciando que deseja abrir a caixa preta do PSL, né, ou seja, que vem à tona todas as questões em torno de desvios de verba para a campanha eleitoral, o Bolsonaro, politicamente, ele começa a se afastar do partido, ou do único partido que mantinha coesão com as suas ideias conservadoras, antiambientalistas, inclusive contra os trabalhadores, que é o PSL, né? Ou seja, que apoia de cabo a rabo todas as posturas do Bolsonaro, apesar, né, de contradições entre um ou outro membro, né? Mas o partido, o PSL como um todo, se mantém favorável ao Bolsonaro. Mas uma vez que há esse racha, Bolsonaro contra o PSL, o Bolsonaro toma uma atitude arriscada, uma vez que ele se afasta do Congresso. Ele afasta a possibilidade de ter uma interlocução com os outros partidos, mediadas pelo seu próprio partido, ou quase esse partido, o PSL. Então, a longo prazo, ou médio prazo, isso pode resultar numa paralisia decisória por parte do Bolsonaro. A gente não pode esquecer que, no final das contas, saindo o PSL, ou Bolsonaro saindo do PSL, a grande base de apoio de Bolsonaro passa a ser o Exército.
Isso pode, dentro do jogo de xadrez, que é a política, ser um pouco complicado. A gente não pode esquecer que não é à toa que o estado de exceção decretado no Equador e a confusão política ocorrendo no Peru, ela pode ter alguma ressonância aqui no Brasil, né? Talvez até mesmo algum tipo de influência norte-americana para que os governos tomem atitudes autoritárias, suspendam a Constituição, e Bolsonaro, diante da perda de apoio político, ele pode tomar atitudes mais autoritárias. Afinal de contas, se ele não governa com o PSL, governará com o apoio de quem, né? Das duas, uma, ou ele perderá força política, conduzindo, quem sabe, até mesmo a um futuro impeachment, caso se revelem essas questões de desvio de verba em relação à sua campanha eleitoral, ou então ele tentará, de alguma maneira, reforçar o seu poder político sem as bases democráticas, né, ou seja, do parlamento, que por mais conservador que seja o parlamento, ainda assim é uma base eleita democraticamente. Então, Bolsonaro governará a partir do quê? A não ser a partir de próprios decretos, vontades muito próprias, mas eu vejo um movimento de isolamento do presidente nessa altura do campeonato, cujo apoio passa a ser dos seus eleitores mais conservadores também, assim como dos militares que estão presentes, né, nos principais cargos do governo, em termos de estratégia e comunicação com a sociedade, e fora o próprio monopólio, né, do uso da força. Então, por isso que eu vejo como uma manobra perigosa, né? Ou seja, Bolsonaro está tentando, de alguma forma, produzir uma ruptura com o Congresso, primeiro com o seu próprio partido, futuramente isso pode gerar um afastamento em relação ao Congresso e, quem sabe, até mesmo ao STF, que são poderes que vêm tomando posturas contra os projetos iniciais de Bolsonaro. Exato, nessa linha que você está falando dos militares, o Bolsonaro ampliou a presença deles, né, dos militares, em 30 órgãos federais, né, já são 325 postos, e o próprio general Hamilton Mourão, né, que é o vice-presidente, né, tem ao menos, enfim, 2.500 militares em cargos de chefia ou assessoramento, né, no país. Então, quer dizer, está ampliando cada vez mais o número de militares. Agora, diante do que Bolsonaro precisa enfrentar ainda em relação a essa questão dos laranjas, do PSL, algumas denúncias, como você falou, tem também a atitude aqui do ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedindo, né, ordenando, na realidade, para que a Polícia Federal investigue a relação entre a rede de disparos de mensagens do WhatsApp, né, favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, né, desde as eleições passadas, né, e os ataques sofridos pelos ministros da corte também na internet nos últimos tempos, né, segundo as denúncias. A gente sabe que o WhatsApp, pela primeira vez, um gerente do WhatsApp, pela primeira vez, admitiu que houve realmente, enfim, irregularidades, né, nas eleições. E você acha que pode complicar ainda mais a situação do presidente Bolsonaro, essa investigação, Nicole? Claro que sim, né? E isso, inclusive, justifica as últimas declarações do presidente Bolsonaro ao se voltar contra o PSL. Porque, primeiro que o ministro Toffoli, que foi, digamos assim, o comandante, o chefe da última campanha eleitoral, ou seja, aquele que produziu as últimas regulamentações, a gente não pode esquecer que já no ano de 2017 e 2018 discutiu-se que casos comprovados de fake news poderiam conduzir até mesmo à anulação das eleições, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Isso foi discutido entre 2017 e 2018. Inclusive, foi uma das regras estipuladas para as eleições do ano passado. Caso se comprove, no final das contas, que houve não só esse desvio de verba que nós comentamos agora há pouco, mas também uma intenção declarada do PSL em participar dessa difusão de fake news mediadas pelo WhatsApp, isso poderia levar à cassação da candidatura de Bolsonaro. A estratégia de Bolsonaro agora, provavelmente, é responsabilizar o seu partido por essa disseminação dessas notícias falsas, tentando retirar a sua própria imagem de qualquer responsabilidade pelo que ocorreu em relação ao WhatsApp e às fake news.
Então, tem a impressão que Bolsonaro ele tende agora a separar de uma maneira mais rígida a sua imagem do PSL, que foi o partido que o elegeu, com o objetivo de proteger o seu próprio cargo, porque isso vai levantar, evidentemente, uma questão jurídica. Quem é o responsável pela disseminação de fake news? É o presidente? É o partido? Se for o partido, interessa ao Bolsonaro afastar a sua imagem do próprio partido, a fim de manter o poder político. Então vejam que temos mais um elemento novo dentro dos problemas que giram em torno do Bolsonaro. Agora, o que chama a atenção é que o Aras, que é o próprio ministro, aliás, é o chefe da Procuradoria-Geral, né, que foi escolhido pelo próprio Bolsonaro, mesmo sendo escolhido pelo Bolsonaro, ele declarou publicamente que tomaria posturas republicanas e distantes de qualquer intervenção do Estado. Agora, o que a gente precisa apurar de fato é se essa indicação do Aras à Procuradoria-Geral da República foi uma indicação do próprio Bolsonaro ou de seus aliados com o objetivo até mesmo de traí-lo ou enfraquecê-lo, né? Então vejam que tenho a impressão que talvez Bolsonaro muito provavelmente não conhecesse o seu próprio indicado, o que pode conduzir, o que é muito comum na política brasileira, a um processo de traição, embora muito justificável e republicana, né? Afinal de contas, a postura do Aras deve ser a de apurar qualquer irregularidade, ainda que seja num período anterior a ele assumir o cargo, no caso, na campanha eleitoral do ano passado, né? Perfeito, Nicola. A gente agradece aqui a sua análise, viu? Um grande abraço para você. Boa semana. Abraço. Boa semana a todos. Falamos aqui com o Paulo Nicoli Ramires, ele que é professor da Fundação de Escola e Sociologia e Política de São Paulo.